Olá pessoal, neste vídeo nós vamos mostrar como você pode reduzir drasticamente, em quase 90%, o tamanho de uma imagem no Docker. No Docker, as imagens precisam ser as menores possíveis, então nós vamos mostrar algumas estratégias para realizar esse procedimento. Nós vamos criar uma aplicação Java simples e vamos publicar dentro de um container no Docker. Primeiro, da forma mais simples possível, sem nos preocuparmos com o tamanho da imagem, e depois nós vamos utilizar algumas ferramentas para reduzir o tamanho da imagem em quase 90%. Vamos criar uma pasta aqui onde vamos criar o arquivo Java, chama de Docker Example. Vamos criar um Hello World simples. Pronto, essa é a nossa classe simples, ela apenas publica uma mensagem Hello World from inside Docker Container na saída padrão da aplicação. Vamos fechar aqui. Vamos abrir o shell nessa mesma pasta que nós colocamos o arquivo ls aqui, helloworld.java. Vamos compilar a classe. Compilou, gerou .class. Ok. Agora vamos publicar no Docker. A versão do Docker que eu estou utilizando é a versão 18.09. Ok. Antes de publicarmos no Docker, nós precisamos criar o Dockerfile. Vamos colocar extensão simple aqui só para mostrar, diferenciar que esse Dockerfile vai ter instruções básicas e, consequentemente, a imagem vai ter um tamanho grande. Depois nós vamos criar um outro Dockerfile, onde nós vamos fazer um tratamento no tamanho da imagem para que ela seja do menor tamanho possível. Então, criamos aqui. Ok. A instrução from nós vamos rodar a partir da imagem OpenJDK básica 8. Nós vamos adicionar na imagem o arquivo helloworld.class. E uma vez adicionado o arquivo, nós vamos executar. Como nós executamos qualquer .class por linha de comando. Comando Java e depois o nome do arquivo. Simples. Bom, então vamos construir a imagem.
Vamos chamar a imagem de Hello Java Docker. Opa, esquecemos aqui. Ponto. O ponto significa o diretório atual dentro da imagem. Esquecemos de colocar aqui. Como eu ainda não tenho o OpenJDK no meu Docker, pode levar um tempo para baixar. Pronto, criou a imagem. Agora nós vamos criar um container baseado nessa imagem e rodar a aplicação. Docker run flag IT para que a saída seja nesse próprio terminal que nós estamos utilizando. E a imagem será Hello Java Docker. Bom, primeiro vamos ver se a imagem está correta. Docker Images. Aqui. A imagem que nós acabamos de criar, Hello Java Docker. Agora sim. Docker run it. Hello Java Docker é o nome da imagem. O nome do container também será Hello Java Docker. Hello Java Docker 1. A aplicação Java ela rodou dentro do container. Porém, se olharmos aqui de novo, Docker Images, nós podemos ver que o tamanho da imagem é de 624 megas. Nós podemos reduzir bastante isso, alterando a maneira como nós construímos a imagem no Dockerfile. Então, vamos voltar aqui ao Dockerfile. Vamos criar um outro. Vamos chamar esse de Dockerfile. Ao invés de Simple, vamos colocar Builder, porque vamos construir uma imagem de modo que ela seja a menor possível. Vamos salvar no mesmo diretório. Ok. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, from. Nós vamos construir a partir do OpenJDK mesmo, normal. Nós acabamos de baixar, o Docker não baixa de novo, nós vamos aproveitá-lo. OpenJDK 8. Aqui nós vamos dar um alias para esse OpenJDK, vamos chamar de Builder, porque nós vamos nos referenciar a ele mais embaixo, logo mais embaixo do arquivo aqui. Vamos criar uma variável de ambiente dentro dessa imagem OpenJDK. Vou chamar de app home. E usar um diretório raiz, root dev apps. Agora nós vamos dizer que esse será o nosso diretório default de trabalho, workdir.
tudo isso dentro dessa imagem. App home. Copy. Nós vamos copiar o arquivo Hello World para dentro de app home. Não vamos compilar não vamos copiar o ponto class, vamos copiar o ponto Java. Nós vamos compilar a classe dentro da imagem dessa vez, para mostrar que nós não precisaríamos nem ter o Java instalado aqui na minha máquina para rodar uma aplicação Java. Tudo que nós precisamos é de uma imagem baseada no JDK. Copiamos o Hello World.java para dentro de app home. O arquivo está dentro do container e agora nós vamos compilar ele dentro do container. O comando run e o comando será javac, comando javac tradicional. Hello World.java. Ok. Aqui nós criamos a imagem, utilizamos o OpenJDK que já foi baixado anteriormente, criamos uma variável de ambiente, definimos o diretório de trabalho, copiamos helloworld.java para o diretório de trabalho, app home, e compilamos o arquivo .java. Agora nós vamos criar a imagem que vamos efetivamente rodar a aplicação. Não será em OpenJDK 8, porque ela é muito grande. From. Vamos ver qual imagem podemos utilizar. hubdocker.com é um repositório de imagens no Docker. OpenJDK. Nós não vamos utilizar o JDK, nós precisamos apenas do JRE. 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 E vamos escolher o menor possível. Alpine. Vamos escolher JRE Alpine. JRE Alpine é um JRE baseado na distribuição Alpine do Linux. As distribuições Alpine, elas se caracterizam por ser extremamente pequenas e simples, contendo estritamente o essencial. Então, ela que nós vamos utilizar. A tag será JRE Alpine. Vamos trabalhar a partir da raiz dessa imagem, JRE. Copy. Agora nós vamos copiar aqui no javac, helloworld.java, a imagem que nós demos o nome de builder, ela gerou dentro de app home um arquivo .class. Nós vamos copiar esse arquivo .class para essa imagem aqui, JRE Alpine. Então, copy from. Damos o alias que nós utilizamos aqui, from builder. Passamos a URL, que é a que nós criamos aqui, root devs app,
ponto significa o diretório atual aqui nessa imagem JRE Alpine. E agora sim, entry point. Aqui executamos a aplicação. Muito bem. Então nós temos dois Dockerfile. Nós temos dois Dockerfiles agora no diretório. Dockerfile.simples, que é o primeiro que nós utilizamos, que gerou a imagem de 624 megas, e aqui o Dockerfile.builder, em que nós vamos gerar uma imagem bem menor. Vamos construir a imagem. Docker build. Vamos mudar o nome do Dockerfile Builder. E a tag, esse T aqui é de tag, a tag da imagem. A primeira imagem que nós criamos demos o nome de Hello Java Docker. Essa nós vamos chamar de Hello Java Docker Smaller, porque ela será menor. Pronto. E agora nós podemos rodar o container. Docker run. Hello Java Docker 2. Mudamos o nome do container. E Hello Java Docker Smaller, que é o nome da imagem que nós acabamos de criar. A mesma saída, igual na imagem anterior, porém, Docker Images. Veja a diferença de tamanho. A primeira imagem que nós criamos, Hello Java Docker, ela utiliza toda a JDK e o tamanho final dela foi de 624 megas. Essa imagem que nós acabamos de criar, Hello Java Docker Smaller, ela utiliza apenas o JRE baseado numa versão super simples da distribuição Linux Alpine. E veja a diferença, o tamanho dela, 83 megas. E o resultado é o mesmo, simplesmente imprime a saída aqui no console padrão. Então essa é a diferença. Nós podemos, é sempre possível você criar uma imagem menor quando falamos de container no Docker. Então, a mesma aplicação rodando em containers diferentes, com o mesmo resultado e uma redução no tamanho da imagem em quase 90%.